A paz de Deus, meus irmãos, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus possa nos alcançar hoje e todos os dias. Amém? Eu quero te convidar para meditar no devocional do dia com o tema: nem tudo é para ser escrito ou falado. A palavra de Deus para os nossos corações se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Mas as notícias ao seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Jesus não compartilhou com as pessoas todas as conversas que teve com Deus ou suas íntimas reflexões com o Pai. É muito possível que em seus momentos de quietude tenha tido experiências extraordinárias que não foram presenciadas pelos discípulos ou escritas na palavra. Em certas temporadas, é assim que também devemos nos mover, sem fazer barulho ou chamar atenção. Reanimadas pela brisa suave e silenciosa do Espírito Santo, que nos lembra quem somos e o propósito que carregamos. Que forte, que lindo, glória a Deus, aleluia. Nesse momento, o Senhor Jesus, Ele vem nos ensinando que nós temos momento para todas as coisas e que nós temos momentos para falar e temos momentos de ficar em silêncio. É necessário o silêncio. Muitas vezes é necessário nós nos retirarmos. Às vezes é necessário nós pararmos de falar para ouvir e ouvir a voz de Deus. A gente vemos que Jesus ali, ele era cercado por multidões de pessoas necessitadas da palavra, necessitadas de cura, necessitadas de um milagre. Também estavam ali os seus discípulos e por muitas vezes Jesus deixava aquela multidão e se retirava para um lugar onde ele podia ficar sós com Deus, onde ele podia falar com Deus e ouvir Deus, onde ele podia alcançar o amor de Deus, o renovo, a força para enfrentar toda aquela multidão de novo. E assim é a nossa vida. Todos os dias, quando nós acordamos, nós temos que enfrentar um novo dia. Tem dias que é mais fácil, tem dias que são mais difíceis. Tem dia que é uma bênção na família, mas tem dias que só a misericórdia de Deus. Tem dias que nós estamos bem, mas tem dias que nós não estamos aguentando mais. Tem dias que nós levantamos encorajadas para a vida, mas tem dias que nós simplesmente sentimos medo. E com Jesus não foi diferente. Jesus também, ele sentia essa necessidade de buscar mais do Pai, de ouvir a voz do Pai, de parar um momento para ouvir o Pai e de falar com o Pai, contar para o Pai as suas necessidades. E nós muitas vezes, nos abrimos para as pessoas, contando todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, tudo o que acontece na nossa vida. Às vezes nós compartilhamos com as pessoas as bênçãos, como está a nossa família, e nós não sabemos como elas estão, se elas estão preparadas para ouvir, se elas estão preparadas para compartilhar, para se alegrar conosco. Nós não sabemos também se as pessoas estão bem fisicamente para ouvir os nossos problemas, nossos despejos, mas nós sabemos que Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos abraçar, para nos auxiliar e para renovar as nossas forças. Então, se Jesus deu prioridade ao Pai, se Jesus deu prioridade ao tempo a sós com Deus, imagine nós. Nós precisamos desse tempo e é todos os dias. Se retire do meio da sua família, se retire do meio das tempestades, se retire do meio da dor, se retire do meio do barulho. Tenha um tempo a sós com Deus, fale com Deus, ouça Deus. Sinta a brisa do Espírito Santo, sinta o Espírito Santo te renovando, sinta Deus falando com você. E só através desse tempo, desse silêncio para ouvir a voz de Deus, é que nós vamos estar prontas, preparadas para enfrentar
cada novo dia que vier. Nós vamos estar pronta para enfrentar os gigantes que sobrevêm sobre as nossas vidas. E esses gigantes não é o gigante Golias, mas é o gigante, às vezes, da dificuldade financeira, é o gigante da enfermidade, é o gigante do problema no casamento, é o gigante do problema com a família. São tantos gigantes que se levantam, são tantas tempestades que se levantam. E para que nós estejamos preparadas, nós precisamos ouvir Deus. E para ouvir Deus, nós precisamos dar prioridade a Deus. É ter tempo para Deus, é ter tempo de estar com Deus. E aí eu te pergunto, você já leu pelo menos um versículo da palavra de Deus hoje? Você já fez um devocionalzinho hoje? Você já ouviu uma palavra hoje? Você fez uma oração de agradecimento a Deus hoje? Se você fez, glórias a Deus, parabéns. Se você não fez, você tem tempo de fazer. Tira um tempinho hoje, alguns minutinhos. Fique a só com Deus, agradeça a Deus pelo seu trabalho, pela sua família. Agradeça a Deus pela sua vida, peça a Deus para falar com você. Glória a Jesus. Irmãos, hoje, seguindo esse exemplo de Jesus, nós precisamos pegar esse conselho. Nos afastar das multidões e encontrar um lugar silencioso e fugir do barulho para estar com Deus. Que hoje nós possamos pegar esse exemplo. Jesus estava no meio do barulho, da multidão, todo mundo necessitava e ele tinha para dar. Mas ainda assim ele também queria receber do Pai o conforto, receber do Pai a palavra. Quando nós nos retirarmos, distanciar da exposição com multidões, com as pessoas, quando nós encontrarmos com Deus infinitamente, então nós vamos receber direção, conforto, uma nova identidade, amor e direcionamento. Que o Senhor possa guiar os seus passos, hoje, sempre, porque até aqui o Senhor te ajudou e me ajudou. E que nós possamos, no meio de tantas coisas que nós temos a fazer, tantas ocupações que tiram o nosso tempo, que tiram o nosso foco, dá prioridade a Deus, colocar Deus no centro de todas as coisas, para que assim nós possamos suportar as coisas difíceis da vida e que nós possamos ir bem todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que o nome do Senhor seja eternamente louvado. Glória a Jesus.